última chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Olá, muito bom dia a todos. Hoje vamos entrevistar a Laura. A Laura é natural de Leiria, está a viver na Irlanda e neste momento é especialista de mercado na Meta. Já vive fora desde o ano de 2019 e hoje vai contar-nos um bocadinho mais sobre o que é esta jornada da imigração na Irlanda. Laura, muito bem-vinda. Eu vou deixar que tu te apresentes e que nos digas então como é que foste parar até a Irlanda. Olá, muito obrigada antes de mais pelo convite. E lá está, o meu nome é Laura, sou de Leiria. E esta jornada começou em 2019, quando eu estava a terminar a minha licenciatura em Publicidade e Relações Públicas. E na altura o que eu pensei foi, ok, eu acabei a minha licenciatura e tinha um inglês muito básico. E na altura pensei, nada melhor para aprender o inglês do que ir diretamente para um país em que fale a língua e poder praticar todos os dias. Então, na minha cabeça, eu pensei, bem, estou a acabar uma licenciatura, ainda não tenho trabalho, então nada melhor, é o momento ideal para ir numa aventura dessas. E foi então que decidi escolher um país, neste caso escolhi a Irlanda, e escolhi a Irlanda exatamente porque é um país que faz parte da União Europeia, que também recebe em euro, o que me ia facilitar muitas coisas, e onde o ordenado também é dos mais altos da União Europeia. E pronto, na altura desafiei-me a mim mesma, eu nunca tinha andado de avião, foi a minha primeira viagem de avião. Foi a minha primeira viagem de avião, então eu estava ansiosa por todos os motivos e mais alguns. Primeiro porque ia sozinha, porque era a minha primeira viagem de avião. E eu vim para cá apenas com um quarto, não um quarto, uma semana num hostel. Ok. E aquilo que eu pensei Desafiante. foi, exato. E aquilo que eu pensei foi, eu vou chegar lá e quando eu chegar lá eu vejo mais ou menos as áreas, as zonas, decido onde é que quero ficar e depois então procuro um quarto ou vou comprando mais umas semanas num hostel, alguma coisa. Então foi assim um bocado tudo na loucura. Ok, Laura. Então tu, basicamente, quando foste com a ideia de foi este o país que tu escolheste e depois logo se via. Sim, ou seja, eu fui na minha cabeça eu ia numa viagem. Porque eu não queria estar com aquele sentimento de, ai, tenho que ficar aqui. Então eu vim com a expectativa de perceber se eu gostava, se eu conseguiria arranjar trabalho aqui, e como é que as coisas iam correr. Se corresse bem, se eu conseguisse arranjar trabalho na minha área, ótimo. Se não, eu voltava e tinha feito uma viagem incrível. Ok, ótimo, Então, na ótimo. minha cabeça foi isso que eu pensei na altura. Então eu vim só com essa semana de hostel. Entretanto, eu pensei, bem, nada melhor do que tentar viver com uma família irlandesa até para eu praticar o meu inglês. E foi isso que eu fiz. Consegui um Engraçado. quarto com uma família irlandesa, tinham 3 crianças Que giro. e 3 Um cães, desafio e 3 também. cães. E foi muito bom, porque eles depois acabaram por me ajudar a orientar também na cidade, a perceber como é que eram os transportes públicos. Também foi bom porque as crianças, uma tinha 2 anos, outra tinha 4 e outra tinha 10, então meio que eu também estava a aprender com eles Com eles, claro. e a desenvolver o meu inglês com eles. Ok. Então isso ajudou muito, eles ajudaram-me também com o meu currículo, a tentar perceber como entrar no mercado de trabalho. Então foi das melhores decisões de sempre, foi ficar com eles inicialmente para me darem esse apoio e esse suporte, o que no fundo acabou por ser a minha família de cá, Exato, ok. na altura. Bom, ok. E pronto, depois comecei por trabalhar, comecei por arranjar um part-time na Stradivarius, na Bershka, desculpa. Na altura pensei, bem, eu tenho que arranjar um part-time porque eu tenho que receber dinheiro se realmente quero ficar aqui. Vai. E como eu já tinha experiência de trabalhar na Zara, foi o mais fácil para mim na altura, foi arranjar um part-time na mesma no grupo Inditex. Na mesma área, ok. Exato. Certo. E foi o melhor que eu fiz porque lá está, também me forcei a falar inglês.
E depois, passado 4 meses, comecei então a aplicar para entrevistas na minha área, naquilo que eu queria. E já estava mais à vontade com o inglês, então também daí já Excelente. ficar mais à vontade com as entrevistas. Ok, Então, boa. na minha cabeça tinha todo um processo, toda uma fase, Certo. etapas. Ok. Ahm, Ok, Laura. Então, e depois aqui, depois desta fase toda, deste início atribulado, mas que provavelmente foi essencial para marcar aqui o início da tua jornada de imigração, como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta decisão de imigrares? Olha, foi assim, o meu pai é a minha consciência. Ele apoia-me em tudo. No entanto, ele é aquela pessoa que está lá sempre a dizer: olha, mas tens de ter cuidado com isto, mas tens de ter atenção O a alerta. isto. E as coisas que ele me disse foi porque eu queria já ter ido antes, eu queria ter ido em 2018. E o meu pai foi aquela pessoa que me disse: não, tem calma, poupa mais dinheiro, faz uma poupança maior para ficares mais à vontade caso aconteça alguma coisa, caso tenhas que ir para o hospital e ter que ficar internada, coisas assim que possam acontecer. Claro. E ele foi a minha consciência. Mas ele apoia-me em tudo, é incondicional mesmo. A minha mãe foi totalmente o oposto. Ela não queria que eu viesse, porque era a menina dela num país Imagino. sozinha, que nunca, é uma pessoa que nunca tinha andado de avião, então ela ficou com muito medo por mim. Então ela não queria que eu viesse e ainda por cima nem se despediu de mim na altura. Ai, meu Deus. Tal foi o choque, Laura. Hoje em dia ela já nem quer que eu volte, porque ela acha que eu estou bem aqui e Claro. acha que a Irlanda me fez muito bem e que o meu futuro é cá. Muda a vida, é verdade. Nunca é Já fácil, mudou nunca de é fácil. ideias. Exato. Então, e o que fazes atualmente e o teu percurso e como é que foi o teu percurso profissional até aqui? Já nos explicaste um bocadinho do início, mas depois então como é que, porque é que te mantens por aí, não é? Então, depois, quando eu comecei a aplicar para vagas, eu comecei então a aplicar para as Big Tech, porque a Irlanda é muito conhecida por todas as Big Tech. Tem muita empresa tecnológica, tem muitas oportunidades de trabalho. E então eu comecei a aplicar para vagas que eu nem sabia se conseguia, que na minha cabeça ainda eram um pouco surreais, mas na altura comecei a conhecer pessoas que entraram tão facilmente nessas vagas que eu comecei a pensar: se elas conseguem, eu também consigo. Mas porque é que não haverias de conseguir, Por exato. que é que não? E fui tentando. Entretanto, consegui uma entrevista na Accenture. Na altura era para Content Review, Content Moderation, que é basicamente rever conteúdo de redes sociais, lá está, da Meta. Na altura trabalhava para o projeto da Meta. Ok. E basicamente trabalhava no WhatsApp a rever conteúdo de WhatsApp, contas que foram banidas por algum motivo. E pronto, comecei a trabalhar lá. Fiquei Nessa lá área. durante 2 anos e meio. E depois comecei a perceber que já estava um bocado saturada daquele trabalho, que era muito a mesma coisa todos os dias, e Nossa. comecei a querer mais. E comecei a pensar novamente em começar a aplicar para outras vagas para crescimento profissional. Foi Ótimo. aí que surgiu a oportunidade no TikTok como Quality Analyst, analista de qualidade. E na altura foi bem complicado de entrar. Eu tentei várias vezes, apliquei várias vezes, inclusive fiz 3 processos de entrevista que não consegui chegar até ao fim, até que chegou o dia que consegui a vaga de Quality Analyst também para o mercado português. Sempre para o mercado português então, Laura, até agora. Não, na Accenture estava no mercado global. Ok. Depois no TikTok então comecei a ficar marketizada e fiquei no mercado português. Certo. Depois disso, eu sofri, a minha equipa inteira, no caso também, sofreu de layoff. As empresas tech estavam a ser muito impactadas no ano de 2024 e lá está, a minha equipa não ficou para contar a história. Eu fui a única na altura que fiquei super feliz, porque lá está, nós recebemos uma imunização também por causa disso, Ok. mas o que eu pensei foi, olha, eu acho que isto é uma oportunidade para voltar para Portugal. E Porque já era estavas uma lá há algum coisa tempo? que eu já ponderava,
porque eu nunca pensei, quando vim para cá, ficar cá este tempo todo. Eu vim sem expectativas e na altura pensei, se calhar vou ficar só 1 ano só para melhorar o meu inglês e depois volto para procurar trabalho na área em Portugal. É engraçado. Entretanto, as coisas foram evoluindo tanto aqui que depois acabei por nem pensar mais nisso e fui ficando. A vida Só a acontecer, Laura. A vida a Exato. acontecer. Só que há outras coisas que na Irlanda não são tão boas e que me faz ter saudades do meu cantinho de Portugal e já ponderava voltar para Portugal. Então, quando isso aconteceu, eu fui a única que fiquei super feliz porque pensei, olha, este é o universo a dizer para eu voltar para Portugal e que é a Exato. oportunidade e que é a porta que está a abrir neste momento. E voltei. Voltei para Portugal em abril de 2024. Entretanto, infelizmente, não consegui arranjar trabalho lá. Não sei qual o motivo, não sei se eles já veem o meu background de empresas tecnológicas, as Big Tech, e se já veem, esta pessoa tem um currículo muito grande, muito bom, vai pedir muito dinheiro, não sei. A verdade é que eu não recebia nem convites para entrevistas, nada. Surreal. Durante 1 ano estive em Portugal à procura de trabalho, aplicava todos os dias para vagas diferentes, até para coisas que eu já nem me imaginava a fazer, já para poder ficar aí, aplicava para coisas que pensei, bem, eu não consigo este, olha, vou tentar Vou um bocadinho tentar mais abaixo. depois. Mas não, nem isso. Sempre que eu aplicava para uma vaga mais abaixo, ou era na altura cheguei a falar com uma recruiter que me disse logo, olha, nós estamos a oferecer 900 e poucos euros, já não lembro quanto é que era, para Lisboa. E eu pensei, 900 e poucos euros para Lisboa não é Como é que sustento. tu ias fazer? Exatamente, sim. Não é sustento. Então, nem sequer cheguei a ir a entrevista nenhuma. Ficámos logo por ali, só naquela chamada. Mas não, 1 ano que eu estive aí sem oportunidade Sem de conseguires. entrevista, sem conseguir trabalho. E depois, lá está, não sei se foi o universo novamente, sei que 5 recruiters diferentes, eu nem sequer apliquei para vaga nenhuma aqui na Irlanda, 5 recruiters diferentes me contactaram para a mesma vaga, que foi aqui na Meta. Não é a vaga que eu estou neste momento, mas eu entrei aqui na Meta este ano em abril e lá está. Eu não tinha aplicado para a vaga e fui contactada na altura pela minha experiência de Trust and Safety, porque pelo meu background de TikTok, era uma vaga temporária de 1 ano. Então, quando eu aceitei, eu até pensei, bem, já que eu não tenho nada, vou nem que seja por mais 1 ano, enquanto estou lá posso tentar aplicar para Portugal e ver o que é que acontece. E decidiste voltar, então, em abril deste ano, então, foi isso, Laura? Exatamente. Ok. Então, depois em abril desse ano, fiz as entrevistas todas, passei, fiquei com a vaga, e era uma vaga que acabava agora no final deste ano. Entretanto, o universo outra vez, eu falo muito do universo, mas é porque eu Adoro. acredito mesmo nessas coisas. Adoro o seu ar de graça. Exato. Mas entretanto, apareceu-me uma vaga aqui na Meta que é raro de aparecer, porque já tinha uma pessoa com essa vaga há 5 anos, o mercado português é um mercado muito pequeno. Já havia uma pessoa há 5 anos com essa vaga e não abriam vagas para esse cargo. Mas aconteceu, abriu uma vaga para Market Specialist para o mercado português. Eu apliquei, mais uma vez, sem expectativas. Pensei, bem, olha, dá para praticar entrevistas, vamos ver o que é que dá. Claro. Pronto, tentei. E consegui a vaga. Então, recentemente, estou a começar agora. Recentemente, há coisa de 2 semanas, comecei então Muito a ter pouco tempo. o onboarding para essa vaga, exatamente. E estou neste momento a trabalhar como Market Specialist na Meta. No mercado português.
E lá está, eu estou muito agradecida por essa oportunidade, até porque eu depois de eu conseguir esse cargo, eu soube que eles não iam renovar os contratos temporários. Então, ou seja, eu podia ter que eventualmente voltar para Portugal, mas mais uma vez as coisas aconteceram e acabei por ficar por aqui. Mandaram-te manter-te na Irlanda. Exatamente. Ok, Laura, ok. Então, neste momento, estiveste a trabalhar noutra vaga e agora, recentemente, é que começaste então nesta vaga para o mercado português. Exatamente. Eu Ok, entrei como Escalation Specialist, então especialista de reports, assim que fazem, que acontecem, e agora estou como Market Specialist. ok. Então, Laura, tu já trabalhaste para empresas portuguesas, que já referiste que sim, enquanto estiveste cá em Portugal e enquanto estudavas. Uhum. E tu podes nos dizer, não se calhar em termos de comparação, mas a nível de cultura de trabalho, claro que deves conseguir comparar certas coisas também do conhecimento que já tens, mas o que é que tu nos podes dizer a nível de cultura de trabalho, principalmente da Irlanda? Por exemplo, em termos de hierarquia, horas de trabalho, ritmo, o que é que nos podes contar aqui? Não existe essa coisa de hierarquia, eles têm uma cultura muito amigável do trabalho. Eles preocupam-se mesmo muito com o bem-estar das pessoas, isso é uma coisa que eu notei. Por exemplo, se eu não estiver bem, eles dizem-me: Laura, vai para casa. E o dia é pago. Que bom. Eles não querem de todo que tu te mates a trabalhar, eles querem que tu, se precisares do teu tempo, tires o teu tempo. Que sejas feliz no trabalho, principalmente, não é? Sim, exatamente. Isso foi uma coisa que eu reparei aqui, é que realmente eles sim, porque eu acho que no fundo, como a Irlanda também já é um país tão escuro e que acaba por ser tão depressivo, eles realmente preocupam-se muito com a saúde mental aqui. É uma coisa que eu estimo muito cá, é isso. Porque em momento algum, se eu estiver mal, me vão dizer, não, tens que ir para aquela reunião, tens que fazer este trabalho. Não. Eles vão me dizer, Laura, vai para casa. Certo, ok. E é uma É das principais diferenças que notas, não é? É inacreditável. Ninguém te vai julgar, ninguém vai falar mal de ti nas costas se tu fores para casa, ninguém vai dizer que tu és malandro. Não. É Exato. outra mentalidade, porque lá está, como toda a gente. Ou seja, se essas pessoas são assim para mim, eu vou ser assim para essas pessoas. Então, no dia em que aquela pessoa estiver mal, eu também vou estar lá e dizer: não, vai para casa. Ou seja, uma mão lava a outra. E depois lá está. Nós, no fim do dia, também provamos isso com o nosso trabalho. Se o nosso trabalho for bom, se a nossa qualidade for boa, se estamos a atingir as expectativas da empresa, se tu tiveres num dia menos bom, ninguém te vai dizer nada se tiveres que ir embora. Então, acaba por ser muito isso. E E existe eu flexibilidade de ambos os lados, não é? Sim. Inclusive também existe muita flexibilidade a nível de horários. Tanto, por exemplo, a minha experiência do TikTok como na Meta, se eu tiver que chegar às 10 da manhã e sair às 4 da tarde, ninguém me vai dizer nada se eu tiver o meu trabalho feito. Eu, por exemplo, no TikTok, por exemplo, eu tinha um manager incrível que todos os dias dizia: façam o vosso trabalho, se estiverem despachados 2, 3 da tarde, vão para casa. Fiquem só contactáveis. Pronto, era Exato, isto. claro. E na Meta também é muito assim, é essa cultura de o colega foi embora às 4, eu vou embora às 5, a outra vai embora às 6. Cada um tem o seu ritmo, e eu acho que acaba por funcionar, porque muitas das vezes forçam-nos a ficar, por exemplo, até às 6, sem fazer nada, o teu trabalho possivelmente já está feito, ou então veem que o teu trabalho já está feito e vão-te dar ainda mais trabalho, e aqui não existe essa cultura, é muito de atingiste o teu target, fizeste as tuas coisas, o teu trabalho é a tua responsabilidade e, e é isso. É Ok. uma cultura totalmente diferente nesse Há uma aspecto. grande confiança também nos colaboradores. Muito, muito. É Ok. incrível. E é Sim, uma eu das acho que coisas isso não existe aí em Portugal, em todo lado, infelizmente. pois. E é uma das coisas que provavelmente também te faz manter aí, não é? A trabalhar nessa área e na empresa. Sim, não é só pelo dinheiro, é mesmo pelos benefícios, todos de trabalhar aqui. É incrível, em termos de cultura, de mentalidade, até mesmo a forma como as pessoas se tratam, ou seja, o meu manager não tem aquela coisa de superioridade, ele veio falar comigo como se fosse um colega de trabalho igual.
Não existe essa coisa de Hierarquia hierarquia. demasiado. Ok. Não, Ok, Laura, é incrível, obrigada. as pessoas deixam-te muito à vontade. Eu, por exemplo, comecei neste cargo agora há pouco tempo, toda a gente veio ter comigo para me dar os parabéns, para dizer: olha, se precisares de alguma coisa, estou aqui. Mesmo pessoas que nem eram da minha equipa e que não iam trabalhar diretamente comigo. Então foi incrível, E sentes mesmo. muito apoio nesse Sim, aspecto, certo? sim. Ok. Então, Laura, a próxima pergunta é precisamente alguns pontos que tu já foste referindo ao longo desta entrevista. Mas o que é que tu nos podes dizer a nível da tua chegada? Ou seja, foi um choque cultural? O que é que nos podes contar? Olha, eu acho que para mim o mais difícil foi o tempo. Porque é como eu estava a dizer há pouco, adaptar-nos a este clima escuro todos os dias é muito, muito complicado. E eu cheguei, lá está, em fevereiro de 2019, então ainda apanhei aqui muito do inverno. E eu depois percebi também que o inverno é quase todo o ano. E é rigoroso. Lá está, não existe aquela coisa do verão quente, não. Eu acho que o mais difícil para mim de me adaptar foi mesmo o clima. Eu estava à espera que fosse mau, mas eu acho que não estava à espera que fosse tão mau. Tão mal. Ok. Sem ser isso, eu fiquei muito surpreendida pela positiva, neste caso, pela forma amigável como os irlandeses nos tratam. Ou Essa era uma seja, das perguntas que eu tinha até na minha cabeça. Como é que são as pessoas por aí? Os exato, eu fiquei irlandeses. muito surpreendida por exemplo, tu entras numa loja, tu vais pedir ajuda a uma pessoa que trabalha nessa loja, a pessoa é super sorridente, pergunta, sim, com certeza, o que é que eu posso ajudar? E muita gente até trata-te por love, que é uma coisa que eles fazem muito aqui na Irlanda. Hi love, how are you? Então, assim, é uma cultura muito, muito amigável. Ok. Qualquer coisa que precises, estejas perdida, não sabes onde é que é, e perguntes a um irlandês, com certeza que eles te vão ajudar da melhor forma possível. Se for preciso, Muito até te bom. levam lá. Ok. Pois é que já tivemos aqui convidados a dizer que não é bem assim em determinados países. Que Não, engraçado. é mesmo. Eu senti-me super bem-vinda. Senti que qualquer coisa que eu precise de irlandeses, eles ajudam, são super amigáveis. É incrível. Muito bom. Ok, ok, Laura. E relativamente ao teu processo, depois da tua chegada, encontrar trabalho, já explicaste um pouquinho que ficaste também com uma família irlandesa, mas depois como é que foi o teu processo de encontrares casa? O trabalho acabaste por já nos contar um pouquinho, mas como é que é esta parte de procurar Olha, casa, rendas? eu vou-te dizer, eu acho que isso é mesmo extremamente complicado. É quase como encontrar uma agulha num palheiro. Ok, Porque, assim, as casas estão extremamente caras aqui na Irlanda, os quartos extremamente caros. Eu, na altura, nem estava à procura de casa, estava à procura do quarto. Encontrar o quarto com a família irlandesa não foi assim tão difícil porque eu estava à procura já mais longe do centro. ok. Então aí consegui. Agora, eu estava a 40 minutos de autocarro do centro. Que é onde tu trabalhas Eh, neste momento, Laura, é isso? Estás mais numa zona eu central. agora estou no centro, sim. Ou seja, se eu na altura tivesse arranjado um trabalho no centro, isso para mim não ia ser fazível porque ia estar muito distante e ter que estar todos os dias dependente de transportes públicos ia ser muito difícil. Ahm, Mas lá está, eu acho que eu tive mais facilidade por causa disso, mas depois cheguei a procurar outras casas, porque depois eu, quando comecei a trabalhar na Accenture, já era no centro da cidade, então eu tive que procurar casa no centro para poder ficar mais perto. E foi difícil. Foi É muito difícil. difícil, os preços estavam exorbitantes já na altura, agora estão 1000 vezes piores. Pois, Eu também tenho essa ideia. na altura consegui arranjar um quarto ainda por 800 e qualquer coisa euros. Um quarto, Um quarto, com pois. casa de banho privada na altura. Hum, Hoje em dia isso já é muito raro de encontrar. Neste momento eu posso dizer que estou a pagar 1250 euros por um quarto. E sem Por um casa de banho quarto. privada, sem casa de banho privada. No centro, é isso, Laura? No Encontraste no centro, sim. centro. Eu estou Ok. mesmo. Lá está, eu também estou.
decidi ficar no centro, especialmente porque não gosto de ficar dependente de transportes públicos, Pois, compreendo. e para também ficar mais perto do meu trabalho, também para poupar em transportes e isso tudo. E estou no coração de Dublin, que é Dublin 1, a zona do famoso Temple Bar. Ahm, mas sim, é bastante caro. Eu já estive a pagar mais, na verdade. Quando eu estava no TikTok, eu vivia do lado do escritório, ao lado do escritório, e estava a pagar 1.380 por um quarto. Meu Deus, pois. Nós sempre ouvimos falar aqui dos preços da habitação na Irlanda, tivemos pessoas a viver temporariamente em Dublin e que nos referiram também que os valores são mesmo muito, muito altos. Então, e estão a ficar cada vez piores. E como é que tu encontraste, Laura, a casa? Há alguma forma aí, por conhecimentos? Sim, Como é nós que temos funciona? um site que é o Daft, que é o mais conhecido, ahm, que normalmente eles publicam os quartos e apartamentos também para alugar. E acho que todos os que eu encontrei foi lá. Mas eu também sei que existe muito esses grupos de Facebook, onde fazem essas publicações de quartos para alugar e casas para alugar e isso tudo. Mas Ok. eu maioritariamente foi no Daft. E vocês têm que passar por alguma entrevista? Porque já tivemos aqui pessoas a dizer que em certos e determinados países funciona desta forma. É assim, quando é para quarto, normalmente sim, porque a pessoa com quem tu vais viver, se já lá estiver alguém, quer saber se são compatíveis, eles querem escolher a pessoa Ok, com quem vão viver, o que faz sentido, no fundo. certo. Porque se eu tivesse a alugar um quarto na minha casa, por exemplo, eu ia querer saber quem é que eu meti lá dentro. Então fazem uma entrevista amigável, uma conversa só, também para perceber se querem uma coisa de long term. Já falei Exatamente. em inglês, mas pronto. Sim, sim. Ah, ah, mas sim, eles fazem uma pequena entrevista normalmente. Ok, ok, Laura. Obrigada também por partilhares. Qualquer pessoa que esteja a pensar em migrar já tem aqui umas boas dicas sobre Sim, como procurar casa, mas também acredito que seja um dos maiores desafios é a procura de casa. é. E então, relativamente à dificuldade com o tempo, que já nos falaste, também já ouvimos falar das poucas horas de sol, sim, e os transportes limitados, a vida social cara, isso realmente consideras ser um problema? Achas que é um aspecto mais negativo do país? Sim, isso é outra coisa que foi um dos motivos pelos quais eu decidi viver no centro. É mesmo por isso, porque, por exemplo, se eu estiver distante, a 1 hora do centro ou 40 minutos do centro, os transportes vão ser muito limitados. Era o meu caso na altura. Se eu quisesse vir jantar ao centro, e depois voltar de transportes públicos, eu iria ter que voltar antes da meia-noite, porque depois disso eu já não ia ter mais transportes públicos. Ok. E depois, a essa hora, os transportes também começam a ficar muito mais escassos, ou seja, em vez de serem, sei lá, 5 numa hora, é um a cada hora. Ah, Então, pois. então começa a Dificulta. diminuir as possibilidades. E já me aconteceu eu ter que voltar de táxi quando eu estava a viver mais longe, e é um absurdo. Eu paguei na São altura preços. acho que 60 € pela viagem. Pois, é muito, muito caro. Ok. Pronto, e a vida social segue o mesmo caminho? Tu consideras que. Sim, é assim, a vida social no fundo eu acho que já está muito equivalente a Lisboa, porque estamos a falar de capital para capital. Exato, Pronto. sim. Se calhar, se formos, por exemplo, à minha cidade de Leiria, vai ser muito mais barato, mas temos que considerar que Dublin é a capital. Então, eu acho que já está muito equiparado a Lisboa. Em termos de jantar fora, os preços são muito semelhantes. Em termos de álcool, muito semelhantes. Então, eu diria que, infelizmente, para os portugueses, está muito Já está idêntico. muito idêntico porque o salário não acompanha, não é? Exatamente. Pois, o que nos leva agora a esta parte que é sempre o que deixa muito, desperta muita curiosidade, que é os custos. Vamos então falar do que é que tem e gera sempre muita curiosidade e questões, que é o dinheiro. Como é que é o custo de vida na Irlanda, Laura? Nós aqui, como tu podes referir o que tu entenderes, já referiste aqui os preços médios das rendas, mas isto há, e dos transportes, de certa forma, mas o que é que tu nos podes dar, assim como alguns exemplos de supermercado, caro, barato, uma média de valores, salários médios, o que é que nos podes dizer, Laura? Olha, eu diria que um salário médio aqui na Irlanda é cerca de 45.000 ao ano.
o médio, mas a maioria das pessoas que estão cá recebe acima da média, o que é muito bom. Ótimo, sim. Porque lá está, como tem muita empresa tecnológica, essas empresas também competem entre elas e os salários são muito elevados. E é muito fácil, inclusive, de ir do 8 ao 80. Começar, sei lá, com 27 mil e chegar aos 90 mil ao ano. É muito fácil. É Há um rápido rápido. crescimento. Ok. Exato. Depois, em relação a despesas, lá está, a renda é o que pesa mais, são realmente rendas muito elevadas. Depois, os supermercados, eu diria que inclusive está mais barato que em Portugal. Surreal, ok. Da tua Eu experiência, estive o lá que. agora há pouco tempo e, sei lá, coisas tão simples como, por exemplo, cotonetes, da mesma marca da Johnson, coisa que aqui nós compramos por 1,5 €, lá estão a 4 € e tal, em Portugal. Ok. Então, é assim, carne, já compro aqui carne mais barata e olha que a Irlanda tem muito boa qualidade de carne. Ah, eu diria que carne, peixe, isso tudo é mais barato aqui. Mas eles também não têm a qualidade de peixe que nós temos e a diversidade de peixe que nós temos. É tudo Ok. muito assim empacotado, aquele salmão que já vem embalado, coisas que já vêm congeladas, ultra congeladas. Então não têm essas peixarias nos supermercados que nós temos e quando têm é coisas muito, uma seleção muito pequena. Muito pequena, ok. Não há tanta Sim, diversidade, certo, Laura? não. Ainda assim, pronto, se nos consegues dizer que há essa diferença do Sim, mais eu barato, sinto que aqui, o supermercado fica mais barato que em Portugal. Muita coisa mais ok. barata, o que é surreal. Pois, dado o nível de vida, porque continua a compensar estar num país onde os salários são bem maiores, não é? Sim. Olha, outra coisa que até acho importante mencionar, foi a oportunidade que o governo irlandês me deu aqui também e que dá a muitos imigrantes também, que é depois de 3 anos, se não me engano, de estarem a viver cá, têm a oportunidade de estudar e o governo participar esse estudo. Eu, neste momento, estou a fazer uma pós-graduação em Business Analytics, um curso que custava cerca de 6.000 e tal euros, no total, por si um ano. O governo financiou esse curso e eu paguei apenas 600 euros. Incrível. É um excelente incentivo. Sim. E todas as pessoas podem usufruir dele, Laura, que já Sim, estejam a tem viver que há mais estar de 3 aqui anos. um mínimo, a viver. Eu penso que é 3 anos, se não me estou em erro. Mas sim, podem aplicar, passam por todo um processo para ver qual é que é o objetivo da pessoa, se eles dão sempre prioridade, por exemplo, a pessoas que estão desempregadas também, Certo. mas também dão a possibilidade a pessoas que estão a trabalhar e que querem desenvolver novas skills, eles dão a oportunidade e compartilham esses estudos. Excelente. Olha, muito obrigada por partilhar, Laura. Acho que pode dar jeito a muita gente, Sim. que também nos vai levar à próxima questão, que é precisamente isso. Que conselhos práticos é que tu podias dar a alguém, com base na tua experiência, a alguém que pense ir viver para o país? O que é que nos podes dizer assim de forma mais direta? Ou seja, o que é que pode incentivar muito uma pessoa a ir para a Irlanda? Olha, eu posso dizer antes de mais de que foi a melhor decisão da minha vida, porque desenvolveu-me muito a nível profissional e pessoal. Mas assim, se eu tiver que dizer um conselho é quando vierem para cá para virem mentalizados de que não é tudo um mar de rosas, que tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, que vão ter muitas saudades da família e da comidinha portuguesa, mas que vão ter oportunidades incríveis aqui. Eu acho que se eu não me tivesse mudado para cá, por exemplo, eu não teria tido a oportunidade de trabalhar em empresas tão incríveis, que eu ainda hoje eu acho surreal, e de viajar o tanto que eu já viajei, porque lá está, com esse salário bom daqui, depois também traz esses benefícios. Então, Vou se aproveitar eu a pudesse vida. dar assim um conselho é venham mentalizados, lá está, que não é tudo um mar de rosas, mas foi a melhor decisão da minha vida.
Obrigada, Laura, por essa partilha. Agora a parte mais difícil que já acabaste por nos dizer, mas o que é que tu gostas mais de viver aí e o que é que tu sentes mais falta de Portugal? Lá está, olha, o que eu sinto mais falta é o sol, é a família, é os amigos e a comida maravilhosa que nós temos, porque aqui realmente é muito difícil. Difícil. Eu nem sei, mas eu acho que até mesmo os vegetais não têm o mesmo sabor. Não sei, eu posso estar muito enganada, mas talvez até É a tua possa ser experiência. porque aqui chove tanto e o terreno fica com menos nutrientes. Eu não sei, sei que a comida é realmente, o sabor é muito diferente. É deslavado. Exato, é muito deslavado, não é a mesma coisa. E assim, o que eu gosto mais, o dinheiro, óbvio. Claro, Não que vou eu acredito mentir, que não também vou ser falsa, isso é incrível aqui, porque com isso também traz muitas oportunidades, até mesmo para podermos cuidar de nós próprios. claro, e é um Ah, conforto. exatamente, o conforto. Mas também eu acho que a cultura deles, de serem também, é também um país que nos acolhe, que nos faz sentir bem, e que se preocupa connosco. Os outros preocupam-se e é muito bom sentir isso. Ok, Laura, obrigada. E já agora, existe alguma cultura assim muito enraizada, para além da cultura dos pubs, que também nos podes falar um pouquinho, mas existe assim alguma cultura muito enraizada dos irlandeses? Como é que é, por exemplo, um fim de semana por aí? Pubs. Pubs. Essa é Engraçado. a cultura deles. E futebol, futebol, Ok, eles são loucos. Apesar deles não serem muito bons em futebol, que eles não são, eles são loucos por futebol. Eles apoiam as equipas incondicionalmente. Eles estão lá ok. e é uma coisa de família mesmo. Eles levam as crianças, levam a família inteira, mulheres, tudo junto, e eles vão todos em família e vão ver todos os jogos de futebol. Engraçado. É Ok. muito difícil de conseguir encontrar um bilhete para um jogo de futebol Para um aqui. jogo. Ok. Não é uma coisa assim de homens, eu acho que em Portugal é coisas mais assim masculinas. Sim. Aqui não, é uma coisa familiar. Ok, Laura, obrigada por Muito bom. partilhares. E já agora, tu encontras uma grande comunidade de portugueses por aí? Não. Não há Eu muitos. posso dizer que em 6 anos que estou cá, se eu conheci 5 portugueses foi muito. Ok. Brasileiros tens muitos, Sim, portugueses mas, não. mas portugueses não. Ok. Não. E, Laura, relativamente aqui ao momento em que tu ficaste surpreendida com alguma coisa típica do país, algo que tu não conhecias, tens assim alguma história curiosa, para além dos horários, costumes estranhos, multas inesperadas, alguma coisa que tu nos possas dizer aqui? Uma história caricata? Olha, eu fiquei muito surpreendida com a mentalidade, das mulheres também aqui. Porque aconteceu-me uma coisa que eu até costumo dizer que em Portugal eu acho que isto jamais aconteceria, que foi eu estava num bar e estava na fila do bar para pedir uma bebida, e entretanto veio uma rapariga e ela passou-me à frente, eu acho que muito sem se aperceber, passou-me à frente e pediu primeiro que eu, e eu já lá estava. E eu fiquei assim só a estranhar, mas pronto, fiquei no meu canto. Quando ela se apercebeu do que tinha feito, ela ficou extremamente preocupada, dizer: Ai, eu Incomodada. não acredito, já estavas à minha frente e eu passei-te à frente. Olha, o que é que tu queres beber? E estamos a falar de uma pessoa, uma jovem. Não estamos a falar de uma pessoa mais velha, estamos a falar de uma jovem. De uma jovem. O que é que tu queres beber? Eu pago-te uma bebida. E eu disse: Não, não é preciso. E ela: Não, não, eu insisto, eu pago-te uma bebida. Estás a beber o quê? Eu disse o que é que eu estava a beber e ela, no momento, comprou uma bebida. E não estamos a falar de Curioso. bebidas baratas, estamos a falar de bebidas que custam aqui 14, 15 euros Claro, num bar. claro. Então, assim, essa mentalidade que até as próprias raparigas mais novas têm, de isso eu acho que em Portugal não existiria, de uma rapariga passar-te à frente e por causa disso pagar-te uma bebida. Sim, E não é era tão motivo para cara, tanto, de certa e é forma, tão não é? cara nesse bar. Eu acho que eu fiquei muito surpreendida e eu conto essa história sempre, porque acho que faz muita Muito diferença este interessante, tipo Laura, obrigada. de atitudes. Obrigada por partilhares. Bem, nós já estamos aqui também a chegar ao final e falamos então dos planos de futuro. Laura, tu pensas regressar a Portugal? Penso todos os dias. Só Seja daqui a que uns anos?
Exato. Só que lá está, eu acho que Portugal não está no momento certo, no melhor momento, e eu tentei já ir para aí, como eu expliquei, e Portugal não me Exato. acolheu. Não teve oportunidades de trabalho para mim, não foi porque eu não tentei voltar. Eu nunca vim para a Irlanda, como eu disse, com o intuito de ficar aqui o resto da vida. Mas infelizmente Portugal não me conseguiu acolher, não teve oportunidades de trabalho para mim. E quando eu falo de oportunidades de trabalho, eu falo boas oportunidades, porque lá está, eu não espero ir para Portugal e receber o mesmo que eu recebo aqui. Claro, Mas eu também não posso. Eu esforcei-me tanto fora do país para construir a minha vida profissional, o meu currículo, para ganhar experiência, que eu não quero voltar para Portugal também e ir trabalhar para um café ou um shopping. Eu quero trabalhar na minha área, eu quero trabalhar numa coisa que realmente me faça feliz e que me deixe continuar a crescer profissionalmente. E isso não acontece. claro, faz todo o Então, sentido. assim, por muito que eu queira voltar, eu acho que eu não tenho condições para isso, infelizmente. Ok. Talvez um dia mais tarde, não é, Laura? Talvez um dia mais tarde. Espero Ok. que sim. Espero que Sim. sim. Então, e se tivesses que descrever a tua experiência da imigração em 3 palavras, quais é que tu escolhias? Olha, lá está. Acho que muita resiliência e ser muito forte, muita força. Ahm, E eu acho que não é uma palavra, mas estar aberto a novas ideias. Ok, Acho que é ótimo, isso. Arriscar. ótimo. Arriscar. Arriscar. Ok, Laura. Então, para terminar, uma mensagem para os nossos futuros imigrantes. O que é que tu dirias a alguém que está na dúvida, independentemente de ser a Irlanda ou não, mas de tentar ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora? Arrisca. Nem que seja pela experiência. Como eu disse, eu cresci muito mesmo a nível pessoal, com as pessoas que eu conheci, as pessoas que passaram pela minha vida, as viagens que eu consegui fazer. Eu cresci muito e hoje em dia eu já nem me identifico com a forma de pensar que eu tinha antes de sair de Portugal. Ok, Eu era uma pessoa extremamente negativa, apareceram pessoas muito positivas na minha vida, que me fizeram ver as coisas de outra forma, pessoas que eu via como role models, que eu dizia, eu quero ser como essa pessoa, não no sentido de inveja, mas no sentido de me inspirar claro. naquela pessoa. E então só por isso já valeu muito a pena, mesmo que eu não tivesse conseguido um trabalho incrível, só pelas experiências e pelas pessoas que eu conheci já valeu muito a Já pena. valeu a pena. Ok. Laura, então nós temos que terminar. Eu queria agradecer-te mais uma vez, foi um gosto ter-te aqui connosco. Nós vamos fazer-te a oferta do Balcão Mais. É um programa do Balcão de Imigrante que te dá acesso a descontos, eventos exclusivos, informação exclusiva e gratuita, uma área de cliente e muitas outras vantagens. Depois eu falo contigo para te fazer chegar essa oferta vitalícia. E para todos os que nos estão a ver, eu fiquei atentos para mais episódios de Um País Cá Fora. Foi a primeira vez que tivemos aqui alguém que imigrou e viveu única e exclusivamente na Irlanda. Portanto, fiquem atentos para mais episódios, Laura, e mais uma vez muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade e pela oferta e é sempre um gosto. Claro que sim, obrigada pela tua partilha, Laura. Até Beijinhos. à próxima!